Genya quase morto. O passado revelado dos irmãos Shinasugawas, coberto por tragédia, dor e sangue. Um pilar caído e uma única chance. A chance da queda da Lua Superior 4. Isso é o que o novo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Velos Ferreiros traz para nós. Bom, estamos em mais um Primeiras Impressões e primeiro de tudo, eu quero me desculpar pelo episódio 5 que eu não trouxe aqui pro canal. Sério, eu tive alguns problemas, então não consegui trazer aqui pra vocês. Mas eu prometo que na análise da temporada eu vou falar bastante daquele episódio 5. Então eu preferi por agora pular pra esse episódio 6, que lógico é o episódio de hoje. Então eu não vou enrolar muito, vamos direto pra análise do episódio 6 de Demon Slayer Velos Ferreiros. Então, sem mais nem menos, sejam bem-vindos ao Primeiras Impressões dessa semana. O episódio iniciado com Tanjiro, vendo Genya em seu estágio de Oni, realmente parecendo um demônio, como se tivesse sido derrotado e transformado em demônio. É até arrepiante ver o Genya olhando para Tanjiro com aquele olhar mais fundo, e meio que babando enquanto bufava. Enfim, recapitulando o episódio anterior, então vem a opening. E agora começa de verdade o episódio. Primeiro, a gente vê toda a destruição que aquela batalha acabou causando, algo bem surpreendente. E eu, pelo menos, pelo que eu vi no mangá, eu acho que no anime deu muito mais impacto o modo que a área ficou destruída, o modo que a batalha foi construída, ficou bem mais impactante, houve bem mais destruição, a batalha pareceu ser bem mais grandiosa que no mangá. Vemos Tanjiro ainda com sua espada vermelha, observando aquele Genya, aparentemente assustado, mas antes que ele perguntasse qualquer coisa, Karako interrompe gritando, esperneando que não conseguia se regenerar, como se estivesse queimando. Então aqui percebemos que a lâmina vermelha de fato atrapalha bastante a regeneração dos Onis, até de Onis fortes, como é o caso das personalidades primárias. Sekido então, o corrige e faz uma observação bem interessante. Ele diz que eles não pararam de se regenerar, porém estavam regenerando bem devagar. Observando aquilo, Tanjiro por um momento sente que foi efetivo, mas ele também percebe que junto ao Genya, fizeram com que as 4 emoções primárias tivessem as suas cabeças derrubadas ao mesmo tempo. Então, por quê? Por que aquela sensação de que havia algo errado? Por que algo não parecia estar certo? Por que não parecia que o Taridaki havia algo bem errado ali? E isso começou a atormentar o Tanjiro de algum modo. Tanjiro então vai lá e salva Nezuko, e percebemos que a espada dele ainda assim está vermelha. O que é bem interessante, já que no mangá a sensação desse efeito da lâmina vermelha parece que passa bem rápido, mas no anime está bem claro que o Gekijutsu da Nezuko realmente é bem eficiente para a criação de lâminas vermelhas. Então Nezuko e Tanjiro se abraçam, e é uma cena bem linda, porque a gente percebe que a Nezuko está chorando. De algum modo, aquela situação toda mexeu com o emocional dela. E em meio àquele abraço, Tanjiro percebe tudo. Ele olha à sua volta e começa a se questionar. Então ele percebe, havia um quinto corpo. Ele sentiu isso pelo cheiro, mas quando ele vai procurar e reagir, Genya o segura pelo pescoço e começa a ler um pequeno discurso. Ele diz que não foi Tanjiro que derrotou a Lua Superior 6, por isso ele não era o Hashira. Mas naquele local, na Velos Ferreiros, quem irá derrotar a Lua Superior seria ele, Genya Shinasugawa, dizendo que se tornará um pilar antes de Tanjiro. É uma cena bem engraçada porque o Tanjiro meio que muda de rosto e manda um vamos dar o nosso melhor, o que surpreende bastante o Genya. O Genya até dá meio que uma bugada sem entender nada direito. E o Tanjiro explica sobre o quinto corpo, e sem nem mesmo Genya questionar, ele meio que aceita a opinião do Tanjiro, porque ele vê que o Tanjiro tem os olhos puros. Então ele parecia falar as coisas com mais inocência, ele passava a informação de maneira clara. Mas nesse momento, Sekido volta ao combate, e Tanjiro consegue desviar da descarga elétrica salvando Genya por prever o ataque do Oni. Então os caçadores voltam a correr pelo campo de batalha, com outra cena bem engraçadinha do Tanjiro apresentando ao Genya sua irmã. Enquanto Genya e Nezuko lutavam com as personalidades que já haviam se regenerado, Tanjiro corria por fora, procurando o corpo principal. Até que graças ao Karako, ele finalmente captura o cheiro do corpo principal e localiza Hantengo. E cara, eu quero destacar que no anime, esses efeitos especiais que eles colocaram na parte do cheiro, de localizar o Oni, do Tanjiro meio que sentindo as sensações, ficou muito legal mesmo. No mangá de Kimetsu, a gente não tem isso de ver ali o cheiro vindo e de ser meio que ilustrado de algum modo. Mas no anime a gente tem isso, e ficou bem legal, principalmente as cores. O jogo de cor que o anime de Kimetsu está jogando ficou bem legal. E assim, como eu disse antes, o Tanjiro localiza o corpo principal. Hantengo estava em meio ao mato,
E esse personagem em si parecia um mini Rantengo daquele grande lá que a gente viu atacando Mushiro Tanjiro. Tanjiro então, após localizá-lo, grita para Genya e acaba o alertando, começando a guiar o caçador para ir atrás do corpo principal, enquanto ele e Tanjiro, junto a Nezuko, dariam suporte para o Genya, para que ele pudesse procurar sem ser atrapalhado pelos outros Onis. E a espada de Tanjiro, bom, continuava vermelha. Por enquanto, naquele campo de batalha, os maiores problemas para os caçadores estavam sendo Karako e Sekido, mas Tanjiro e Nezuko, de algum modo, estavam ainda conseguindo lidar com os dois Onis, até que Aizetsu perfura Nezuko e ia sendo trocada para Gyoko e Muichiro. Aqui tem uma pequena diferença no mangá. Esse corte para a luta do Muichiro e do Gyoko não acontece dentro do mangá de Kimetsu, então é algo único do anime. E nesse momento percebemos que a luta de Gyoko e Muichiro obviamente já acabou, e Muichiro tá ali em apuros. Gyoko atormentava o pilar que estava envolvido por água e um tipo de pote feito pelo seu Kekijutsu, sem conseguir respirar. Muichiro também não conseguia furar aquela bolha com sua espada atual, sem usar respirações. Então ele passa um bom tempo ouvindo Oni tirar sarro daquela situação, praticamente humilhando. Voltando para a luta de Tanjiro, Nezuko foi cercada e imobilizada por Aizetsu e Sekido, sendo atormentada pelos Onis. Mas óbvio que não ia ficar assim, afinal é a irmã do protagonista. A marca de Tanjiro novamente esperta, sem nem mesmo Sekido entender a situação, seu braço é decepado. Uroge tenta lutar, mas também é destruído pelo caçador. Sekido fica impressionado, entende que Tanjiro está evoluindo, mas não só evoluindo, mas se adaptando àquele combate. Enquanto isso, Nezuko escapa de Aizetsu e coloca fogo no Oni. O primeiro a acertar Tanjiro é Karako, afundando o caçador contra o chão, mas sem que ele percebesse, seu braço também foi cortado por Tanjiro. Tanjiro, já sem marca, grita para Genya novamente, e o caçador começa a procurar incessantemente pelo corpo principal. Se ele não achasse, tudo ali iria por água abaixo. Assim, guiado por Tanjiro, Genya finalmente encontra o corpo principal, iniciando uma perseguição àquele Oni. O interessante é que o corpo principal de Rantengo era tipo um Smurf. Sério, ele era pequenininho e corria muito rápido. Genya tenta de todos os modos acertá-lo. É bala, é tiro, é facada, mas foi bem difícil. Até que finalmente, Genya conseguiu se aproximar do Oni. Ele puxa sua Nichirin e acerta o pescoço do corpo principal da Lua Superior 4, marcando assim o fim daquele combate. Não. Genya não tinha força para cortar aquele Oni. A espada quebra. Ele até tenta resolver no tiro, mas era inútil. Genya não era capaz de matar aquele demônio. Assim, sendo interceptado por Sekido, que vai direto para um golpe contra o seu pescoço, seu único ponto fraco naquele estado. Ele vai morrer. E assim, vamos para uma viagem nas memórias dos irmãos Shinazugawa, nas memórias de Genya e Sanemi, quando os dois ainda eram bem pequenos. Genya se lembra de seu irmão e viajamos em sua mente para muitos e muitos anos atrás. Genya queria ser um pilar, ser desculpado e ser aceito por Sanemi. A mãe de Genya é nos apresentada como uma mulher baixa e trabalhadora. Seu pai, um filho. Vemos Genya e seus 6 irmãos, incluindo Sanemi, dormindo durante uma noite, até que Genya percebe que sua mãe ainda não havia voltado para casa. Aquilo era estranho, ele estava ficando preocupado. Igual a Sanemi, que também não conseguia dormir. Sanemi, como irmão mais velho, se levanta e resolve procurar por sua mãe. Só uma observação, a voz de Sanemi ficou muito estranha, cara, muito estranha mesmo. Eu achei até parecido com a voz grossa do Mushiro na dublagem BR, ficou muito esquisita aquela voz grossona no Sanemi criança. Pelo menos pra mim eu achei estranho. Genya fica com seus irmãos mais novos, cuidando deles, e todos começam a acordar. Passado um tempo, Sanemi e nem a mãe deles retornam para casa. Genya tenta acalmar seus irmãos, até que eles ouvem um barulho. Era a porta. Todos correram para abri-la, mas não era quem eles esperavam. Não era a mamãe. Em um instante, a porta estoura e 4 dos irmãos de Genya caem no chão, gravemente feridos. Pescoço, todos foram feridos ali. Genya tem seu rosto ferido e o ambiente fica escuro, já que todas as lâmpadas foram destruídas. Era um monstro. Aquilo que ataca Genya era um monstro. Mas antes que aquilo conseguisse atingi-lo, Sanemi retorna para casa. Ele pula na criatura e cai pela janela com ela, mandando Genya correr. Genya olha seus irmãos. Suya, Hiroshi, Koto, Teiko, Sumi.
todos já haviam partido. Genya sai correndo atrás de seu irmão. Em passos largos, ele subia a rua e lá em cima ele vê Sanemi, o sol nas costas de seu irmão. Mas Sanemi estava diferente, estava banhado pelo vermelho, sangue. Sanemi estava completamente sujo com aquilo, e aos seus pés estava o corpo de sua mãe. Genya entra em desespero, ele entendia a situação e grita com seu irmão, o chamando de assassino, um erro que ele se arrependeu por toda a vida. A Oni que atacou eles, na verdade, era a própria mãe. Genya sabia o que aconteceu, mas assim ele não quis acreditar. Acusou seu irmão, mesmo sabendo que foi ele quem salvou sua vida. Ele não conseguia ao menos imaginar a dor que Sanemi sentiu naquele dia. Tudo aquilo aconteceu depois de uma promessa deles. Um pouco antes, aos sorrisos, Genya e Sanemi prometeram um ao outro que os dois juntos protegeriam a sua família e que protegeriam a sua mãe. Voltando para a luta na Velos Ferreiros, Genya parecia ficar bem sentido com toda essa história e de certo modo, parece estar meio que aceitando a morte, aceitando que vai morrer. Se lembrando de Sanemi dizendo que ele não era seu irmão, o chamando de inútil. Cara, o Genya chora. E é desesperador, a gente sente a tristeza, a amargura, o peso que Genya carregava em suas costas. A gente vê que ele não era um caçador que estava bem. E a gente sente com ele aquela sensação de impotência. Ele se entrega para ser morto por Sekido. Mas não era o dia de Genya. Antes do golpe de Sekido entrar em seu pescoço, ele é salvo por Tanjiro. Tanjiro grita com Genya e manda ele não desistir. Ele precisava tentar de novo, tentar até conseguir, perguntando se ele não era a mesma pessoa que havia acabado de jurar que viraria um pilar antes dele. Genya então se recompõe e Tanjiro é atacado por Aizetsu, prestes a ser morto. Mas dessa vez não. Genya toma a dianteira e pula na frente do golpe do Oni, evitando assim uma tragédia com Tanjiro. E é interessante que vemos aqui o uso do Kekijutsu por parte de Aizetsu, junto com sua lança. Tanjiro não morrendo, o golpe acaba pegando em Genya. É brutal ver o estado do Genya depois desse golpe, ele fica parecendo um queijo suíço. Mas acalmem-se, Genya nesse momento é entre aspas imortal, então mesmo muito ferido, ele ainda pode continuar lutando, contanto que seu pescoço esteja ileso. Genya e Tanjiro trocam de função. Enquanto Genya prestaria o suporte, Tanjiro iria atrás de Hantengo. E assim os dois se dividem. Tanjiro vai pelo meio da floresta, procurando novamente por aquele cheiro. Ele queria achar aquele Oni, então ele procura o caça e o acha, ficando de frente com aquela pequena criatura. E assim, Tanjiro o intercepta e concentra sua respiração, ainda com sua lâmina vermelha, ficando em chamas para atacar Hantengo. E bom, o episódio 6 de Demon Slayer Velos Ferreiros acaba por aqui, com essa cena bem marcante de Tanjiro indo pra cima do corpo principal. Será que a Batalha dos Caçadores termina aqui? Ou será que tem mais coisa? Eu não sei. Vocês vão ter que ver só no próximo episódio. E bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, essa meia narração aqui do episódio. Eu gostei bastante, foi um episódio bem maneiro, foi bem frenético e eu me diverti muito assistindo. Principalmente das cenas que envolviam a Espada Vermelha e o Tanjiro usando a marca, porque essas cenas realmente são muito marcantes pra mim. Eu me divirto muito vendo o Tanjiro finalmente dando uma de overpower. Então eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Se gostou, deixa aqui o seu like, a hashtag Kimetsu aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e falou!